E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, para dar continuidade aí aos nossos estudos, eu resolvi gravar essa videoaula, tá? Essa videoaula vai abordar os conteúdos que estão nas páginas 38 a 41 da nossa apostila. E o tema da aula é propriedade de líquidos puros. Antes de falar de fato das duas propriedades de líquidos puros, vamos relembrar aí, alguns conceitos, que é o conceito de vaporização. Vaporização, a gente sabe que é a passagem, do estado líquido para o estado gasoso de uma substância. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer de maneira rápida e forçada, onde a gente vai chamar de ebulição, e de maneira lenta e natural, que recebe o nome de evaporação. Relembrando isso aqui, então, a gente consegue falar da volatilidade, que é um outro conceito que a gente vai precisar. Volatilidade é a facilidade de algumas substâncias em liberar as moléculas no estado gasoso. Ou seja, quanto maior a facilidade da substância em estar liberando, em estar mudando do estado líquido para o estado gasoso, maior vai ser a volatilidade da substância. Passando aqui, então, para as nossas propriedades, a primeira propriedade que a gente vai falar é a pressão de vapor de um líquido. Para entender a pressão de vapor de um líquido, vamos considerar um sistema fechado, onde a gente tem um líquido. Esse líquido vai receber um aquecimento, aumentando a sua temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a energia cinética das partículas vai aumentar. Com isso, vai ocorrer o processo que a gente relembrou ali em cima, conhecido como vaporização. Essas moléculas passam do estado líquido para o estado gasoso. Vai chegar um momento em que essas moléculas não vão ter como escapar, pois o sistema é fechado. Com isso, elas vão acabar condensando na parede aqui do recipiente e elas retornam, então, do estado gasoso para o estado líquido. Esse retorno da molécula vai chegar um momento em que vai ocorrer o equilíbrio dinâmico entre os estados líquido e vapor. Ou seja, esse equilíbrio dinâmico é um instante em que o número de moléculas que se vaporiza, que passa para o estado gasoso, vai se igualar ao número de moléculas que condensa, ou seja, que retorna ao estado líquido. Essa quantidade de moléculas que está no estado gasoso, que virou vapor, vai exercer uma pressão sobre o próprio líquido, e é isso que a gente vai chamar de pressão de vapor de um líquido. Então, a pressão de vapor de um líquido nada mais é do que a pressão exercida pelos vapores do próprio líquido. Então, o vapor gerado pelo líquido vai exercer uma pressão sobre o próprio líquido. Essa pressão a gente chama de pressão de vapor de um líquido. E aí, como eu falei, à medida então que a gente aumenta a temperatura do líquido, vai provocar uma maior agitação das partículas, o que vai resultar em uma maior pressão de vapor. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente comparar. Se a gente pegar o exemplo do etanol e da água, são dois líquidos. Considerando esses dois líquidos, a gente pode perceber que quando a gente passa água na mão, a água demora mais tempo para evaporar, então normalmente a gente precisa estar secando as mãos. Se a gente passar etanol, álcool, pegar o álcool, nessa época aí de coronavírus, muita gente tem passado álcool na mão, vocês vão observar o quê? Que o etanol ele evapora mais rápido que a água. Então, se o etanol tem uma facilidade maior de evaporar do que a água, a gente fala que o etanol é um líquido mais volátil que a água. Beleza? Se o etanol é mais volátil que a água, ele vai liberar mais partículas no estado vapor. Com isso, ele vai ter uma maior pressão de vapor do que a água em um menor tempo. Resumindo aqui o que a gente conversou, quanto maior a pressão de vapor, como vimos do etanol, maior então vai ser a volatilidade do líquido, a facilidade de mudar de líquido para gasoso. A nossa segunda propriedade dos líquidos puros vai ser a temperatura de ebulição de um líquido.
E aí eu pergunto, né? A gente sabe, a temperatura da água, de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ok, mas quando que um líquido entra em ebulição? Quando que um líquido começa a ferver? O que indica esse valor de temperatura de ebulição? Essa temperatura de ebulição vai ocorrer, né? O líquido vai ferver quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica. E aí, a temperatura de ebulição da água a nível do mar é igual a 100 graus Celsius, significando então que a pressão atmosférica de 1 atm teve a pressão de vapor se igualando a ela. Então, nesse momento em que a pressão de vapor fica igual a 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, quando a gente mede a temperatura da água, vai estar a 100 graus Celsius. Ou seja, a água vai estar entrando em ebulição nessa temperatura. Se a gente considerar, então, em um mesmo local, ou seja, mantendo constante, mantendo a mesma a pressão atmosférica, a gente pode falar que quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, mais volátil esse líquido vai ser e menor a sua temperatura de ebulição. E aí, voltando ao nosso exemplo, água e álcool. Se eu pegar o álcool, o etanol, né? Eu sei que ele tem maior pressão de vapor, que ele é mais volátil. Isso significa que ele vai liberar moléculas no estado de vapor mais fácil que a água, mais rápido. Então, ele precisa de uma menor temperatura para que isso ocorra. Ele já tem maior facilidade. Então, em pequenas temperaturas, em menores temperaturas que a água, isso vai ocorrer. Com isso, a gente pode falar de uma maneira geral que quanto maior for a pressão de vapor, quanto mais volátil for o líquido, menor será a sua temperatura de ebulição. Em locais com diferentes pressões, ou seja, diferentes altitudes, o que acontece vai ser o seguinte: vamos comparar São Paulo, que está a 750 metros do nível do mar, com Santos, que está a nível do mar. Considerando as duas cidades, se eu observar a coluna de ar, a pressão atmosférica em São Paulo vai ser menor que a quantidade de ar que está em Santos. Quando essa quantidade de ar é menor, a gente fala que a pressão atmosférica é menor. E se a pressão atmosférica é menor, a pressão de vapor para se igualar a ela também será menor. Eu vou precisar de um menor valor de pressão de vapor. Com isso, se a pressão atmosférica é menor, indica que o líquido vai entrar em ebulição mais rápido. Menor vai ser a temperatura de ebulição. Em Santos, então, por ter uma maior quantidade de ar, por ter uma maior pressão atmosférica, a temperatura de ebulição vai ser maior. Eu vou precisar de mais pressão de vapor para se igualar à pressão atmosférica e, então, obter o valor da temperatura de ebulição. Beleza? Espero que tenham entendido aí a aula e qualquer dúvida estamos à disposição. Grande abraço para todos.